Mudar de assunto, falar sobre o caso da recuperação judicial da Americanas. A pedido do Bradesco, um dos maiores credores da varejista, a Justiça autorizou a busca e a apreensão de e-mails dos diretores da Americanas dos últimos 10 anos. Objetivo: apurar se algum dos administradores sabia das inconsistências contábeis, há quanto tempo sabia e se houve ou não fraude. Vamos falar mais sobre isso com o advogado, professor de Direito Empresarial da PUC, Marcelo Guedes Nunes. Doutor, muito obrigada por estar conosco nessa manhã de sábado. Muito bom dia. Bom dia. Bem, professor, doutor Marcelo, vamos falar então um pouco sobre esse caso peculiar da Americanas. O que torna esse caso de fato tão peculiar? Por que tanta disputa judicial em torno? É justamente por conta dessa suspeita de fraude? Acho que sem dúvida, acho que o que temos de peculiar no caso, primeiro é o tamanho. Então, a despeito do fato das empresas que entram em recuperação judicial normalmente terem um porte relativamente grande quando a gente compara com as demais empresas brasileiras, a gente fala de um faturamento mediano de 50 milhões, é isso que a gente vê nos processos de recuperação judicial. O caso da Americanas, pela projeção dos seus controladores e pelo tamanho da dívida, que pelo que eu soube está estimada em 40 bilhões, dívida total, né, torna esse caso de muita repercussão. E o fato também dela ser uma empresa com uma enorme quantidade de contratos, então o descompasso de caixa dela afeta uma quantidade grande de fornecedores, de credores em geral. Então, acho que aí a gente coloca realmente o caso como um dos mais destacados do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Bem, professor, há uma separação, o senhor se refere aí aos principais acionistas, que são bilionários, como é fato conhecido, e é isso, inclusive, que torna o debate ainda mais peculiar, ainda nessa linha. E aí, professor, há uma separação entre o patrimônio dos acionistas e o patrimônio da empresa. Só há essa confusão quando a gente fala da desconsideração da personalidade jurídica da Americanas. Caso provada a fraude, seria o caso, então, do patrimônio dos acionistas responder perante a pessoa jurídica? Então, na verdade, assim, a desconsideração da personalidade jurídica é um instituto que basicamente estende, né, os efeitos, as dívidas que são da pessoa jurídica para as pessoas dos sócios ou dos administradores. Está lá no artigo 50 do Código de Processo Civil. E ele, para ser decretada a desconsideração, ela depende de você demonstrar a existência de certos pressupostos, né, que estão todos ligados a uma espécie de um conceito de abuso da forma da pessoa jurídica. Né? Ou seja, se você faz um uso desviado da pessoa jurídica ou com um propósito distinto daquele que é de fato o interesse da sociedade, você teria, em linhas gerais, condições para poder pleitear essa desconsideração, essa extensão dos efeitos da dívida da empresa, né, para os sócios. E, claro, toda vez que esses requisitos são demonstrados como estando presentes, você teria condições de obter essa desconsideração. Ou seja, o caso da fraude seria um dos pressupostos para levar em consideração para recorrer a esse instituto, professor? Então, aí, primeiro a gente precisaria verificar se de fato houve uma fraude, que em condições ela aconteceu, né? E quando a gente observa ali o artigo 50, a gente vê, por exemplo, o caso mais frequente de desconsideração, que é o de confusão patrimonial. Assim, pelo que eu percebi até agora, uma das alegações é de que haveria distribuição de dividendos e pagamento de remuneração aos administradores, mesmo com a empresa estando em prejuízo, né, dando prejuízo, ou desvio de finalidade. Né? Então, sim, dependendo das circunstâncias em que a fraude, essa suposta fraude, se houver a demonstração dela for comprovada, poderia haver, sim, a decretação da desconsideração com a extensão dos efeitos. Mas isso, de novo, depende de como as provas forem evoluídas, que eu acho que é um pouco do que o caso está discutindo hoje. Né? Eles estão tentando ter acesso a provas para verificar se houve ou não. Inclusive, professor, Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, ela abriu 2 inquéritos para apurar informação privilegiada e irregularidades contábeis. Minha pergunta é, qual é o limite de atuação da CVM e até mesmo se pode ser atribuído algum tipo de responsabilidade para a Comissão de Valores Mobiliários diante da situação atual da Americanas?
A CVM ela é a xerife do mercado de capitais. Então, ela basicamente supervisiona e apura, através de processos sancionadores, eventuais ilícitos que sejam cometidos dentro do mercado de capitais, ou seja, basicamente na compra e venda de valores mobiliários e de ações. Uma das dúvidas que paira hoje é se, eventualmente, pessoas teriam tido acesso privilegiado, antecipado a informações sobre a suposta fraude e teriam, em algum momento, em alguma medida, se antecipado em vender as ações num valor ainda maior para poder evitar sofrerem os efeitos do que seria uma esperada queda das ações quando essas informações fossem divulgadas ao mercado, né? Isso, evidentemente, está dentro da competência, a investigação está dentro da competência da CVM, assim como também a questão da divulgação das informações em si. Quer dizer, a companhia ela tem a obrigação de informar o mercado a respeito da sua situação patrimonial, das suas dívidas, e ela faz isso através de informações periódicas, né, que ela divulga ao mercado, e qualquer tipo de desvio de conduta, seja na negociação das ações ou seja na forma de divulgação das informações, na omissão de informações ou na divulgação de informações incorretas, isso se encontra, assim, dentro da competência da CVM para investigar. Bem, professor, para a gente encerrar, falar um pouquinho sobre esse processo de recuperação judicial. O que acontece nesse momento, a partir desse prazo? O que é esperado dos próximos passos da Americanas? Olha, o processo de recuperação judicial, ele é um processo, vamos dizer assim, de negociação judicial das dívidas. Então, assim, o juiz da recuperação, ele não tem um poder de determinar, vamos dizer assim, de adjudicar ou de julgar quanto é devido e por quem é devido. Ele basicamente cria um ambiente institucional dentro do processo para que as partes, leia-se, de um lado os credores e de outro lado a própria empresa, possa tentar renegociar suas dívidas para dar uma solução de continuidade para o negócio. O que, via de regra, em situações normais, é de interesse de todo mundo, né? Ninguém quer uma empresa de grande porte falindo, né? Então, esse procedimento ele é previsto na lei com essa finalidade. Então, o primeiro passo é uma suspensão de 180 dias, o stay period, que pode ser prorrogado por mais 180, né, que é o tempo necessário para que a empresa possa elaborar um plano de recuperação e, em negociações, convencer a maioria dos credores de que aquele plano é bom para que ele possa ser aprovado numa Assembleia Geral de Credores. Hoje, com o deferimento do processamento da recuperação, né, a Americanas está nesse stay period e os próximos passos, vamos dizer assim, eles estão relacionados a isso, ou seja, a gente tem uma negociação em andamento. Imagino que a Americanas deva estar conversando com seus principais credores para tentar achar uma solução de continuidade, né, para poder elaborar um plano que seja viável, ou seja, apresentar um plano de pagamento que provavelmente vai envolver descontos nas dívidas, uma prorrogação do prazo para pagar, que permita, de um lado, que as dívidas sejam em alguma medida renegociadas e satisfeitas, e de outro lado, que a empresa não vá à falência. Marcelo Guedes, ele é advogado, professor de Direito Empresarial, nessa conversa aqui conosco. Professor, mais uma vez, obrigada por dispor de um tempo aqui com a gente e um bom dia. Muito obrigado, fico à disposição.